Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo. Agora está ficando um pouco rarefeito, vocês têm observado. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu te convido para fazer a inscrição, marcar a sinetinha para receber as novidades, colocar seus comentários, ouvir ou prestar atenção em outros programas da nossa revistinha eletrônica que já estão publicados no canal, e divulguem, distribuam isso aí para eu me sentir um pouco mais útil, né? Bom, que eu estou dizendo que às vezes está ficando um pouco rarefeito, porque eu já sinto muito cansaço, já não está muito, está com muita, já está sendo, vamos dizer assim, com uma certa frequência, eu senti a dor, eu não posso espirrar, a dor no peito, a tontura, e a vontade de vomitar, alguns desconfortos estranhos, além da própria redução da atividade cardíaca. Mas vamos indo aí. Às vezes eu paro, penso se seria bom eu parar o programa, porque tenho, vamos dizer, não sei se estou sendo, se de fato o que eu queria alcançar, se eu queria, se estava sendo útil. Não. Há momentos em que a coisa não está muito legal para mim, saudável, né? Mas é isso aí. Mas enquanto isso, vamos continuando. E vamos continuando. Hoje são 24 de junho, dia de jogo da seleção. A gente quase não tem, aliás, a gente não tem tratado de futebol aqui. Eu não tenho, né? Não sou muito convencido de tratar do futebol, quando, ainda mais com a mediocridade que o futebol hoje, né, trafega pelo mundo. Vocês têm acompanhado o que está ocorrendo com essa Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, e tem verificado, né, tanto de problema que, de certa forma, esse esporte que já foi melhor conduzido e está passando agora para a nossa juventude. Mas é isso aí. Bom, e como a gente sempre conversa, vamos tentar colocar alguns fatos que tenham ocorrido recentemente. Olha só, segundo alguns analistas, está circulando pelas redes, o Bibi doidão está, de certa forma, muito histérico, eufórico, emputecido com Gorbachev, por conta desses acordos, por conta dessa coisa de como ele está conduzindo as restrições para a continuidade dos conflitos ali no sul do Líbano. Também já tem as últimas medidas, o Gorbachev já liberou o Irã para vender a sua energia, vender o seu petróleo. De certa forma, isso vai dar um fôlego, né, no sentido de permitir que o Irã comece a se organizar, busque uma reorganização da sua economia, que é o grande problema, né? A insatisfação que o próprio Gorbachev e o Bibi doidão apostaram que seria o bastante para derrubar o regime, o governo iraniano, ela existe por conta dos problemas econômicos, né? Essa é a razão dessas insatisfações. E ao liberar, vamos dizer assim, o comércio para o petróleo iraniano, há uma expectativa de que melhora essa coisa da economia, vai melhorar, de certa forma, o apoio dos populares, do povo iraniano ao governo. Outra coisa é que, concluindo aquela primeira operação
de uma resolução que tinha sido votada na Câmara, apoiado inclusive por parlamentares republicanos, de restrição ao poder do Gorbachev de trabalhar e continuar com a situação de conflito no Irã, e que a gente tem aqui inclusive um vídeo, um bate-papo, uma análise sobre isso, onde eu trato especificamente da natureza desse documento e qual era a utilidade dele para os eventos que está, de certa forma, que está ocorrendo no mundo real. E nessa análise lá nós tratamos de interpretar qual é a função desse documento, essa resolução que restringe os poderes de Gorbachev. E agora, essa semana, ontem, o Senado já aprovou a medida, né? Então, já é efetiva a restrição que o Congresso americano criou para o Gorbachev continuar mantendo a sua relação de guerra, a sua situação de guerra com o Irã. Então, no geral, eu não retiro a minha leitura sobre esse fato, sobre esse documento, sobre a realidade, sobre os objetivos desse documento. Se você tiver algum interesse, dá uma olhadinha no vídeo que a gente já produziu aí para você verificar. E aí, se for o caso, achar que tem contrapontos a isso, faça seu comentário, pode colocar sua restrição para a gente voltar a falar do assunto. Já por sua vez, lá na Europa, a situação tem degringolado de vez, né? O recrudescimento do conflito, o recrudescimento, na realidade, é de violência contra civis. A tática, vamos dizer assim, do Zé Ruela na Ucrânia e dos europeus que lhe dão suporte, na realidade mudou. Está dirigida não a atingir alvos militares na Rússia, embora estão indo para dentro da Rússia, atacando, bombardeando dentro da Rússia, no caso dos drones, mas os alvos são ônibus escolares, escolas, civis em geral, apartamentos, setores residenciais nas cidades russas. De certa forma, isso cresceu muito o nível da violência desses bombardeios, provocando o russo a reagir de forma mais bruta, né? As reações do russo têm sido agora mais contundentes, são bombardeios mais pesados, têm utilizado os recursos mais sofisticados e mais brutos para devolver a retaliação ao Zé Ruela. Ocorre que a pretensão presumir que, ao tentar enfraquecer o Putin, que tem sido restritivo no sentido de usar, vamos dizer assim, de ir para o enfrentamento direto com o Ocidente, da utilização das armas, por exemplo, do instrumento tático nuclear, que os conselheiros, existe de certa forma uma resistência do Putin a esses mecanismos, a utilização desses instrumentos. E por conta disso, ele tem sofrido uma rejeição, tem crescido a rejeição, tem sofrido críticas, porque tem resistido a essa coisa. Eu já chamei aqui a atenção, em outras oportunidades, do ex-presidente, né? O ex-presidente, o atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o senhor Dmitry Medvedev, que inclusive veio mudando, né, a partir do segundo governo do Putin, ele veio alterando as suas posições, o seu comportamento, o seu discurso, né, trazendo a prática e o discurso para um processo de dureza à frente do próprio Putin. Então, a pretensão, segundo o analista, é que essa utilização do mecanismo dos ataques a áreas civis, os ataques a escolas e tudo, é uma tentativa de provocar a queda do próprio Putin, né? É uma tentativa de derrubar o Putin.
Mas é muita ingenuidade, é muita burrice. Me parece exatamente o mesmo golpe que Gorbachev mais o Bibi doidão deram no governo iraniano. Cortaram a cabeça do Ayatollah e quem ascendeu, quem subiu ao poder, é mais linha dura do que ele, que era, de certa forma, um moderado. Então, o Urso, nesse exato momento, ele é moderado, ele é uma das figuras mais moderadas dentro do governo. Isso é o que demonstra, isso é o que prova o comportamento de aceitação de determinadas quebras da linha vermelha. As linhas vermelhas que ele tem aplicado à OTAN e à Europa, ao Ocidente, o Ocidente tem quebrado, tem avançado, e ele se mantém ali sob controle para evitar o agravamento do conflito. Ele não viu sentido ainda em agravar o conflito por conta dessas condições. Mas veja, ao tentar minar a governabilidade do Putin, o que o Ocidente está correndo risco é de botar uma pessoa que aperta o dedo no botão sem nenhum peso de consciência. É o que vem sendo demonstrado pelo senhor Medvedev, né? Não só os conselheiros russos, por exemplo, Sergei Karaganov, que tem chamado a atenção do Putin, tem escrito artigos até, vamos dizer assim, exasperados, sobre o aspecto defendendo a utilização da arma nuclear tática contra alguma cidade na Europa, alemã, britânica, que seja ali do Báltico, mas de forma a demonstrar que há a retomada da dissuasão nuclear, uma demonstração efetiva disso. E o Putin tem se recusado a dar esse passo. Ocorre que o Dmitry Medvedev não tem, a posição dele é exatamente a do Karaganov. Ele pretende, a posição dele, e ele é do Conselho de Segurança, a posição dele é de reagir a essas quebradas de linha vermelha que o Ocidente tem promovido no conflito. Então, é uma verdadeira loucura o que estão fazendo com essa história desses golpes que estão sendo dados, estão sendo aplicados à população civil para provocar uma reação de derrubada do governo que está lá. É uma imbecilidade isso. Levar para este lado. Não é? Então o Ocidente corre muito risco. Não se engane, eu já tenho dito, olha, se o russo usar uma arma nuclear tática, não vão fazer nada, eles vão assumir isso, pegar essa bomba na cabeça e vão ficar caladinho, porque não vão poder fazer nada. Primeiro os americanos, os estadunidenses, Gorbachev não vai se envolver com isso. E a Europa também não vai, porque não aguenta o taco. Então, é uma provocação gratuita, mas perigosa para o Ocidente. O que é que você acha dessa posição? Chamando para você para comentar. Outra coisa que é importante a gente até lembrar aqui agora, embora tudo que esteja ocorrendo na região do Golfo ali está agora submetido à hierarquia do acordo, do memorando de acordo, às negociações que estão sendo feitas entre Estados Unidos e Irã. Observe, surgiu nos bastidores a informação de que tanto Estados Unidos quanto Irã acordaram em eles diretamente se envolverem com a limitação das infrações dos rompimentos de acordo ali na situação do Líbano. Ou seja, tanto o Irã vai tentar conter e trabalhar literalmente, resolver, conduzir a ação do Hezbollah, frear as ações do Hezbollah, para permitir que o cessar-fogo tenha de fato efeito, quanto os Estados Unidos se comprometeu a dirigir essa mesma função em relação ao Estado sionista. Isso quer dizer que eles vão estar envolvidos diretamente naquilo que é ou o cessar-fogo ou o rompimento do cessar-fogo na região ali do Líbano. De forma que, por conta disso, já há uma certa esperança de que
esse acordo de paz que está sendo negociado, ele vai ter uma continuidade agora, né? Porque, primeiro, o governo americano já liberou a venda do petróleo iraniano, a entrada do petróleo iraniano no comércio internacional. É uma tentativa de ele próprio reduzir a pressão sobre as reservas do Ocidente. E, ao se colocarem os dois na responsabilidade de tentar eles diretamente induzir o cessar-fogo no Líbano, é outro ponto de convergência que pode levar à efetiva realização do acordo final. Isso é uma coisa. Agora, veja só, algumas análises estão sendo feitas no sentido de dizer o seguinte, olha, é certo que o Irã saiu desse conflito melhor do que entrou, mas não é uma derrota americana. O Império não está longe do Império tal, como se tivesse limitado a derrota imperial à situação da conflagração militar entre o Império e o Irã. Essa análise que ainda imagina o Império estadunidense, inclusive a análise de judeus que se dizem de esquerda, né? O Império estadunidense sobrevive a essa operação Irã, como a gente chama. Da minha parte, acredito que é uma leitura míope, é uma leitura que tem pouca sustentação no mundo real. Porque, veja só, o Império passou 47 anos dando ao Irã uma pressão, né, na economia, em tudo. Criou um cerco, um isolamento ao Irã, que não tem a menor dúvida, não resta a menor dúvida, foi muito esforço para suportar a pressão. Porque tudo isso foi feito, lembrem que isso foi feito quando o Império estava vigente, um império pujante, um império poderoso. Inclusive na própria construção da hegemonia, porque tudo isso é antes da construção hegemônica do Império. Ou seja, todo o processo de dano à economia, às sanções e tudo, dirigidas à economia iraniana, foram anteriores à própria construção hegemônica imperial. Isso quer dizer que durante todo o período de ouro, né, o período de... Não é, a resistência não se deu na decadência imperial, muito pelo contrário. Toda a resistência da economia e do governo iraniano, ela se deu dentro de uma conjuntura, dentro de uma realidade que foi a do império, que ainda não era hegemonia, que caminharia para a hegemonia, viveria um apogeu e iniciaria um processo de decadência, que é essa que está agora. E justamente na decadência, é justamente o Irã que produziu o passo final da decadência, da morte. Então, quando você repara essas condições colocadas, e aí olha hoje para a situação da reserva do petróleo no Ocidente, não é só a do Império, mas do mundo ocidental inteiro, e conhece a realidade de Japão, Coreia, da Europa, depois de boicotar a situação da energia russa, do próprio Estados Unidos, que também tem certos tipos de petróleo que ele precisa importar. Então, quando você se depara com isso e vê que o simples golpe no Estreito de Hormuz faz aos Estados Unidos, faz ao Império Ocidental inteiro o que o Império Ocidental fez com o Irã durante 47 anos. Só que o do Irã não tem como se safar, não tem como escapar. É um cacetete na cabeça sem nenhum tipo de possibilidade de reação. Porque é o estreito fechado de fato que tira 1/5 da energia do mundo, sem feder e sem cheirar. Não tem assim, não, acho que eu vou negociar escondido. Não tem, não. A energia deixa de vir, aflorar, subir à tona para ser usada. A energia não está no mercado.
pelo simples fato de que não saiu debaixo do chão. Ela não sai, né? Agora, isso só com o Estreito de Hormuz, mas você pode agregar essa influência sobre o Estreito o Estreito ali do Mar Vermelho, Bab el-Mandeb. Então, o Irã, se quisesse ainda luxar, porque ele pode fazer isso, ele poderia dar uma lição antes. Eu volto a dizer, sentar agora e fazer um acordo com o Ocidente é uma ajuda que ele está dando para o Ocidente que ninguém no Ocidente teve consideração a ele para dar. O Irã está permitindo ao Ocidente ter um tratamento que ninguém no Ocidente deu a ele, né? A Europa, todo mundo só tratava por terrorista. Então, ninguém no Ocidente deu a ele. Era aguentar mais fechado, porque são 2 semanas só. Já tem menos de 2 semanas para fazer o chororô geral. Então, a derrota que os Estados Unidos está sofrendo, a vitória que o Irã teve nesse embate, ela não é uma coisa simples. Por isso que essa coisa é muito mais tenebrosa para o Império do que foi a guerra no Vietnã, muito mais importante. Ela não é uma coisa simples, ela é uma coisa acachapante, ela é uma coisa... Então não adianta ficar maquiando. A resolução do Congresso americano para o Gorbachev não entrar em conflito com o Irã, proibindo isso, sem autorização do Congresso, ela é, vamos dizer, o bote salva-vida para o discurso imperial. É simplesmente para cobrir essa desmoralização. Essa resolução é para cobrir a desmoralização para o Império. É verdade que está salvando Gorbachev, porque está dando o bote para Gorbachev ficar em casa. O salva-vida do Gorbachev. Mas é também porque o Império precisa disso. O Império que está morrendo precisa de um discurso, de uma salvaguarda, de um passaporte, para não ser mais desmoralizante do que de fato é. Então, a derrota foi acachapante, não foi meia derrota, não é assim, não, o Irã e tal, mas não foi aquela coisa toda. Não tem essa maquiagem, não. A coisa foi a pior coisa que podia ter acontecido no Império desde que Xerxes estava na Pérsia. Desde o tempo de Dario, de Ciro. Nada foi tão importante. Futuramente, quando estivermos estudando esse fato, nós vamos ver que esse fato foi muito mais importante, né? E a outra coisa é que, olhem, eu falei sobre quedas imperiais que mudam as idades, né? Eu dei o exemplo, inclusive, do Estreito do Bósforo na queda do Império Otomano, na queda de Constantinopla. Aliás, na subida do Império Otomano, na queda de Constantinopla. No futuro, quando a gente estiver organizando o estudo, provavelmente esse evento que Bibi Doidão levou o Gorbachev vai ser um evento tão importante quanto. Portanto, ao morrer esse império na situação que vai morrer agora, ficará claro que isso mudaria os tempos. Seria uma coisa de mudar os tempos, tanto quanto a queda de Constantinopla. Esperemos para ver, aguardemos para ver. Por isso, eu achei ainda, vamos dizer assim, algumas limitações na análise que percebe essa coisa como se fosse uma coisa simplória. Essa derrota do Império não foi a derrota do Afeganistão. Ela não foi a derrota do Vietnã. Ela não foi a derrota no Iraque. Essa coisa não foi a chegada do homem na Lua. Entendeu? Foi muito maior do que isso. E nós só vamos entender o que de fato foi quando isso ficar totalmente, vamos dizer, resolvido. Quando o passado, quando no passado esse fato já tiver assim tratado e visto as suas reais consequências.
Nós, por enquanto, estamos antecipando morte imperial, a partir da morte do petrodólar, a partir de um monte de outras variáveis que ocorrerão. Só que, vamos dizer assim, o golpe de misericórdia foi exatamente esse, porque basta passar 15 dias agora, se ele fechar o estreito 15 dias agora, na atual situação, em que as reservas não foram realimentadas, se ele passar 16 dias, 30 dias, rapidamente o mundo vai entender qual é o nível do golpe que o Império levou. É fácil de perceber. E esse fato, o Irã está deixando de aproveitá-lo estrategicamente para mostrar de vez o que é a coisa. Porque não tem nada. E olha, a partir de agora é o que eu disse, a cada momento que ele tiver ameaçado, ele pode recorrer a esse método. E a ameaça se desfará. Por quê? Porque se ele segurasse essa coisa com essas reservas baixas como estão, era o Ocidente inteiro que ia se engalfinhar com o Império que está morrendo. Ia fazer questão de matar o Império, justamente para não morrer junto. Não cair desmoralizado, não. Não cair com existência junto. Economia. A situação de esfarelamento social, é isso que dá. Olha, quando no frigir dos ovos, se essa coisa se segurasse, o que nós teríamos era um leque no Ocidente de situações de guerra civil, esfarelamento social, tecido social indo para o brejo, nacionalismos aflorando. A Europa ia cozinhar. A Europa ia voltar ao período anterior ao do Hitler, com os nacionalismos aflorados, porque seria cada um cuidando do seu. Cada um. É muito pior do que a pandemia da Covid. Muito pior do que a pandemia da Covid. Seria levado a uma verdadeira, vamos dizer assim, a um desfazimento civilizatório no Ocidente. Esse é que era o resultado disso aí. Porque nós todos estamos amarrados vamos dizer assim, aos elementos que saem daquele processo ali. Todos. O mundo. Bom, eu não estou muito bem. Vocês viram que eu até para concatenar os raciocínios não estava muito legal. Eu conversei porque precisava dizer alguma coisa. Eu não sei como é que eu faço, quantos dias passo agora para publicar um outro vídeo. Mas você está convidado a comentar, está convidado a distribuir, a mandar para seus conhecidos, adversários, amigos. Ajudem, participe isso aí, porque quando dê a sua curtida para permitir que o algoritmo do YouTube distribua para mais gente. Faça isso aí, ajude o canal. Veja que eu nem domino ainda os termos, as conversas sobre como solicitar os encaminhamentos e tal, porque a única coisa que eu sei é falar aqui quando consigo e publicar. Mas é isso aí, beleza? E fiquem com o Double Pueblo. Eu tenho ainda, acredito, a oportunidade para voltar. Eu acredito ainda nisso. Beleza? A aventura se lança, pá, desce a lama, balança, preto e pobre na dança. Pra
fuga nem pagelança, tá coação com aliança, resistindo à mudança. Putaria na praça de nossa Trindade Santa, zomba a ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem